Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente fala sobre lipedema, tem bate-papo também sobre endometriose. Ainda hoje, uma entrevista sobre a preparação dos jovens para o mercado de trabalho. Aproveita a oportunidade para tirar suas dúvidas através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Estou te esperando também nas nossas redes sociais. É muito fácil se conectar conosco lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é HIT TV Oficial. Através do canal da HIT no YouTube, você assiste a toda a programação que já foi ao ar. Sempre o nome do programa e a data da exibição, você vai encontrar o programa que você quer ver e rever, né? A hora em que você quiser, no canal HIT TV ao vivo. E para assistir a programação ao vivo em tempo real é pelo site www.hittv.com.br. Eu também estou nas redes sociais com o meu nome, lá no Instagram, @DeniseLuque e no facebook.com/DeniseLuque. Mande sua sugestão de tema para as nossas próximas entrevistas ou perguntas sobre o programa que você está assistindo agora. Nossa primeira entrevista é sobre lipedema, um tema que está super em alta. Quem esclarece tudo para nós é o doutor Adjaldes Moraes. Ele é médico cirurgião vascular. Doutor, obrigada por ter vindo. É sempre uma alegria te receber aqui. Muito obrigado, Denise. Também é um prazer estar aqui com vocês hoje e falar sobre um tema que está tão em alta agora, né? Está muito em alta falar de lipedema e está em alta por conta dos sintomas que as pessoas vêm apresentando. Então, dores nas pernas, que antes a gente falava muito mais sobre varizes, por exemplo. Agora, com o tema tão em alta, as pessoas estão buscando para saber se tem ou não diagnóstico de lipedema, é isso? Bem legal essa pergunta. Na verdade, eu acho que há hoje uma divulgação bem grande a respeito do tema, né? Principalmente por algumas complicações cirúrgicas que aconteceram, né, em pessoas famosas que estavam em tratamento, né, de lipedema. Mas eu acho que é uma forma da gente poder também abordar uma doença que não era tão conhecida anteriormente, mas que hoje faz parte, né, da nossa rotina de consultório. Bom, o lipedema nada mais é do que um depósito anormal de gordura nos membros inferiores. E essa gordura tem uma característica de ser uma gordura inflamatória. Então, essa gordura, ela representa para o paciente como sintomas sensação de dor, uma dor bem intensa, inclusive. Existe uma mudança na anatomia da perna que acaba levando ao impacto estético para as mulheres, principalmente. É uma doença muito comum e prevalente nas mulheres. Então, por todo esse contexto, os pacientes acabam nos procurando, né? E muitas vezes nos procuram para tentar, achando que tem lipedema, para tentar um diagnóstico, mas na verdade o problema é outro. Se confunde muito com insuficiência venosa, por conta das dores nas pernas, e principalmente com a obesidade. Mas são duas coisas diferentes. Na obesidade você tem um depósito de gordura, mas um depósito de gordura que se acumula especialmente na gordura visceral, no abdômen. No lipedema, essa gordura se deposita especialmente nas coxas e nas pernas. Legal. Acho que também mais recentemente houve... bateu-se o martelo de que é uma doença, tem CID, né, lipedema. E aí, um dos tratamentos, o tratamento cirúrgico do lipedema, seria uma lipoaspiração. E hoje há essa conversa de se é uma doença e se é um tratamento cirúrgico. Tem que estar no rol da ANS, convênio cobre, tem que estar disponível também no SUS, então muito nesse sentido. Mas aqui acho que vale lembrar, você falou que a obesidade traz uma situação de acúmulo de gordura diferente, que não, né? Então precisa de um diagnóstico aí diferencial de lipedema. E que esse não é o único tratamento cirúrgico não é o único tratamento. E essas dores nas pernas, aqui a gente tem um cirurgião vascular, pode haver um acúmulo de gordura, mas não ser lipedema e uma outra causa está provocando essas dores, né? Sim, e isso é bem legal que você trazer, porque a maioria das pessoas, né, acabam lendo bastante sobre lipedema, que tem se falado muito, e nos procuram, né, já com um pré-diagnóstico, né? E aí passa para uma avaliação médica com um especialista, e quem cuida disso é o cirurgião vascular nesse primeiro momento, né, e a gente acaba entendendo, por ser um diagnóstico clínico, que o problema não é lipedema, né, na maioria das vezes. Mas é uma doença que acomete muito as mulheres também, então é importante e também existe tratamento. A lipoaspiração, na verdade, é reservada para casos mais avançados que não responderam à terapia convencional.
E a cirurgia, que seria a lipoaspiração, ela fica justamente reservada para essas situações. O tratamento do lipedema, ele envolve 5 tipos de tratamento, né? Então, é um tratamento multifatorial e também é um tratamento que envolve diversos especialistas, né? Não é só o cirurgião vascular que vai estar envolvido no tratamento do lipedema, mas o endocrinologista, o nutrólogo, fisioterapeuta, o próprio cirurgião vascular e o cirurgião plástico. São esses profissionais que vão estar envolvidos no tratamento do paciente com lipedema. É uma doença que se beneficia muito com a alimentação mais saudável, especialmente evitando alimentos que são mais condimentados ou mais processados, industrializados, e tendo uma dieta mais rica em alimentos, né, voltados para uma alimentação mais saudável. Principalmente a dieta do Mediterrâneo contribui bastante para essa alimentação mais saudável. Diminuindo esses alimentos inflamatórios, o paciente diminui as dores nas pernas, a formação daquelas equimoses, aqueles pequenos hematomas. Outro fator que ajuda muito é o uso de meias de compressão elástica, né, que a gente já falou várias vezes aqui sobre os benefícios da meia de compressão elástica. Outro fator são as drenagens linfáticas, realizadas, obviamente, por um profissional capacitado, né? E aí a gente tem a questão também da atividade física, que é fundamental para esse paciente, pois ele se beneficia muito. O paciente tem que ter essa mudança, né, no estilo de vida, cuidando melhor da sua alimentação, realizando drenagens linfáticas, se adaptar ao uso da meia de compressão elástica e, principalmente, aderir à atividade física na sua rotina do dia a dia. Em última instância, a lipoaspiração pode ajudar nos casos que são resistentes a essa mudança no estilo de vida. Lembrando que fazer lipoaspiração e não mudar todo esse contexto não resolve nada, a doença vai recidivar e geralmente recidiva com aspecto estético alterado, né? Então, aquele depósito anormal de gordura, ele se deposita de forma anormal e acaba quebrando a expectativa do paciente de ter uma perna esteticamente mais bonita. Então, você pode ter até uma deformidade, assim. Exatamente. Eu gostei dessa sua fala porque afasta um pouco uma explicação mais simplista que a gente tem às vezes do que é o lipedema. Então, aquela pessoa que ela é magrinha, mas tem as pernas com um acúmulo de gordura. Não necessariamente é lipedema, então, porque às vezes é uma pessoa que já foi obesa ou já esteve acima do peso, perdeu satisfatoriamente gordura do abdômen, membros superiores, mas ficou com aquele acúmulo que pode ser alguma gordura mais difícil mesmo de ir embora, né? Sim. Pode ser que precise. Até uma lipoaspiração estética, mas não significa que seja lipedema, né? Exatamente. É muito interessante que o paciente com lipedema, principalmente aquele paciente mais sintomático, a gente consegue no consultório observar, mas o paciente em casa mesmo já consegue ter essa percepção, que quando passa a mão, aprofundando, fazendo um pouquinho de compressão e passa a mão dos membros inferiores, você consegue sentir nódulos de gordura. São nódulos de gordura inflamatória, ele sente inclusive dor. É aquele paciente que quando ele está muito sintomático, às vezes é difícil até de dormir com o esposo ou com a esposa, né, que encosta ali na perna e sente dor, incomoda quando coloca uma perna sobre a outra. Né? Esse paciente que está com lipedema descompensado, com essa gordura inflamada, ele tem uma hipersensibilidade nas pernas. É muito comum também o surgimento daqueles pequenos hematomas, inclusive de forma espontânea, justamente porque a vascularização dessa região está inflamada, então ela acaba sendo mais propensa a romper esses microvasinhos e formar pequenos hematomas. É uma doença crônica, então não tem cura. Exatamente, é uma doença crônica, está relacionada a uma condição genética, hereditária, e os fatores de gatilho seriam uma questão hormonal. Então a gente está falando de uma doença predominantemente que acomete as mulheres e está relacionada a hormônios femininos, como o estrógeno. Então, durante a puberdade, é um fator de gatilho onde começa a aparecer essa questão do lipedema, durante a gestação e na menopausa. Teriam que ser uns 3 períodos mais críticos aí, onde a mulher tem uma piora ou uma manifestação desse lipedema. Hoje, muitas mulheres mais jovens vêm buscando esse diagnóstico, buscando tratamento. Mas me preocupa as mulheres que já entraram na menopausa e estão, de repente, na terceira idade, tendo lipedema, não sabendo, porque já conviveram tantos anos com isso, sem tratar, abraçando esses sintomas e essas dores, essa questão inconveniente aí da doença, né? Isso pode trazer outros prejuízos, porque essa parte vascular, então, está comprometida?
Ótimo, porque isso é muito comum, né? E isso é o benefício da gente estar aqui falando sobre um tema tão importante, porque você traz essa população que já abandonou tudo, porque nada funcionou para ele, então ela acha que conviver com a dor é normal, né? Tem às vezes até uma questão da autoestima ficar muito prejudicada, porque como altera muito a anatomia dos membros inferiores, isso acaba impactando a autoestima das mulheres, e essa mulher às vezes já perdeu aquele autocuidado, aquela autoestima, né, por conta dessa questão anatômica. E existe formas de melhorar isso, né, desde que seja acompanhado por um especialista. Então, o benefício da gente estar falando sobre esse tema é justamente isso, atingir esse público que às vezes perdeu, né, o time, ou perdeu o conhecimento, a oportunidade de ter um acesso a um tratamento, mas que hoje em dia a gente consegue resolver e consegue melhorar muito a qualidade de vida desse paciente e resgatar, inclusive, a autoestima. Passa, assim, por cuidados complexos, né? A gente já está falando aqui de pelo menos 4 cuidados que são importantes, que é com a alimentação, e isso envolve a perda de peso também, a drenagem linfática, uso de meia de compressão e atividade física regular. Em último caso, a gente pode se beneficiar também da lipoaspiração. É uma ótima indicação em casos específicos. Tendo feito já todas essas mudanças, o doutor falou que se fizer a lipoaspiração, mas não houver as mudanças, a situação pode até esteticamente piorar, né? Então, as dores voltam, a situação volta com força e ainda uma piora na forma ali, na estética, né? Legal. Pode estar acompanhado, então a pessoa pode ter lipedema e também tem muitos problemas com varizes. E aí trata varizes, você não sabe. Porque aí é uma questão, né? A pessoa que tem muitas varizes e tem o lipedema. O que está gerando mais essas dores? É o lipedema ou são as varizes? Exato. Isso é uma dúvida muito frequente no consultório, por 2 motivos. Primeiro, porque as duas doenças acometem muitas mulheres. E é muito frequente o paciente ter a associação das duas coisas. Então, a gente estima que em torno de 40% dos pacientes com lipedema também tem um grau de insuficiência venosa, né, associado. Então, assim, quando nos procuram, a gente não só tem que identificar o que é prioritário, o que está realmente causando aquele sintoma e destinar o nosso cuidado para aquele tipo específico de doença. Muitas vezes o que a gente faz a gente trata o que é a causa da queixa principal do paciente naquele momento e aí a gente, numa segunda etapa do tratamento, resolve a outra questão. Se o lipedema é a causa que está levando à dor, o maior desconforto, é nisso que a gente vai atuar primeiro. E a gente pode até associar, num segundo momento, um tratamento daquela insuficiência venosa. É muito comum o paciente se beneficiar, porque não só a doença está relacionada, né, a questões muito frequentes de dores nas pernas, mas o tratamento também é muito semelhante. O uso de meia de compressão elástica está indicado nas duas coisas. A atividade física regular está orientado tanto no paciente que tem varizes quanto no paciente que tem lipedema. E outra coisa é a questão da alimentação, que de uma forma genérica, né, ter uma alimentação mais saudável, cuidar do peso, ele acaba sendo um benefício para qualquer tipo de doença crônica, especialmente no lipedema, mas também na insuficiência venosa. Se o paciente perde peso, ele tem um benefício no retorno venoso da perna. Então, o tratamento acaba se misturando, as duas coisas se beneficiam. Legal. E pode fazer cirurgia de varizes em quem já tem diagnóstico de lipedema? Tem contraindicação ou não? Não há contraindicação e é muito comum a gente tratar o paciente, né, porque a insuficiência venosa no paciente tem lipedema. O que a gente sempre tenta orientar o paciente é que muitas vezes você trata a insuficiência venosa, que naquele momento está agudizando a sensação de dor no paciente, mas possivelmente esse paciente vai ter que manter esse acompanhamento ao longo da vida, porque não vai resolver, né, só com o tratamento das varizes, já que existe uma outra doença, né, que é uma doença crônica, que é o lipedema por baixo. Então, você costuma tratar cirurgicamente ou por alguma técnica como endolaser, como laser transdérmico, que a gente já citou aqui em alguns outros programas, mas trata também de forma contínua ao longo da vida desse paciente o lipedema. O lipedema aumenta risco de trombose? Eu te pergunto, não existe uma relação direta em relação a isso, mas o que a gente tem na insuficiência venosa, que é muito comum em quem tem lipedema, né, a insuficiência venosa sim é um fator de risco para o desenvolvimento de tromboembolismo ou de trombose, mas não há uma associação direta do lipedema com a trombose. Alguma contraindicação de fazer alguma cirurgia eletiva em quem tem ou lipedema ou associação de lipedema com varizes e assim, que não está muito bem tratado ainda, né? Porque estou entendendo que apesar de ser doença crônica, que não vai curar, pode haver um controle que seja muito satisfatório, qualidade de vida 100%. Sim.
Não existe assim, um fator que contraindique o tratamento cirúrgico de outras comorbidades pelo fato do paciente ter lipedema ou mesmo insuficiência venosa. O que a gente faz nesses pacientes é uma boa avaliação pré-operatória e a gente faz, dependendo de caso a caso, uma orientação para profilaxia para que esses eventos não aconteçam na cirurgia. Então, o cirurgião vascular é responsável nessa avaliação pré-operatória em diminuir os riscos de um evento tromboembólico ou mesmo de uma trombose venosa profunda, né? Toda cirurgia, é importante esclarecer isso, né? Por qualquer procedimento cirúrgico, ele está associado a algum risco, né? Não tem como a gente falar que existe uma cirurgia sem risco algum. Existem cirurgias com menor risco, com moderado risco e com alto risco. Quando você faz um acompanhamento, você reduz muito a chance de ter alguma complicação. É por isso que é a importância de ter uma avaliação pré-operatória com o cirurgião vascular. Mas falando sobre o lipedema e sobre a insuficiência venosa, não tem uma contraindicação a outros tipos de terapia. Muito legal. Você falou que o diagnóstico é clínico do lipedema, mas um ultrassom de membros inferiores poderia ajudar? Dá para ver alguma coisa? Ajuda sim, porque a gente consegue documentar a presença desses nódulos inflamatórios na gordura do subcutâneo e a gente consegue ver também essa diferença entre uma perna de uma pessoa que não tem lipedema e uma pessoa que tem lipedema, esse acúmulo maior de gordura nos membros inferiores. Então, o ultrassom sim ajuda bastante nesse diagnóstico, mas o diagnóstico é clínico, sim, baseado principalmente na história do paciente, no que ele refere de sintomas e também na anatomia, no exame físico desse paciente. E o ultrassom nada mais é do que uma extensão do exame físico realizado pelo médico, né? Muito legal, então. E ultrassom de membros inferiores é o exame que a gente sabe para marcar mesmo no convênio. Eu até já falei, o relato pessoal que é difícil porque é o vascular que faz, né? Então tem que ter o médico certo ali para operar o equipamento. E quando o doutor vem aqui, ele sempre lembra que em muitos consultórios dos cirurgiões vasculares existe o equipamento que pode fazer parte, inclusive, complementar aí essa consulta. Então, muito legal também, porque você está ali, você é o médico, está acompanhando e também consegue ver ali através do ultrassom. Normalmente, pode falar, por favor. Eu acho muito legal da gente trazer uma diferenciação que eu tenho percebido na minha prática de consultório, que é o paciente que tem obesidade e essa obesidade acaba se confundindo muito com lipedema, né? Na obesidade, a gente até citou um pouquinho aqui hoje na entrevista, mas na obesidade há um acúmulo principalmente de gordura visceral, né? Na gordura abdominal. E no lipedema há um depósito dessa gordura principalmente nos membros inferiores. E é importante isso, porque aquele paciente que às vezes se beneficia com a cirurgia bariátrica, o paciente com cirurgia bariátrica pode ter lipedema também, né? Então ele tratou aquela questão que gerava obesidade, diminuiu sua gordura visceral, perdeu muito peso, mas ainda fica com aquela gordura ali acumulada nos membros inferiores. Ou mesmo aquele paciente que tinha obesidade, não fez cirurgia bariátrica, mas por uma mudança de hábito de vida, de alimentar, ele perdeu muito peso, perdeu a gordura visceral, mas continua com aquela perna, né, com um acúmulo grande de gordura ali que é muito difícil de perder. Esse paciente, inclusive, tem pacientes assim no consultório, talvez por uma questão estética, se beneficie sim com a lipoaspiração, né? Mesmo não tendo outras comorbidades, né? Mas aquilo acaba incomodando e altera a autoestima do paciente, né? E isso é importante para nós, não só tratar a doença, mas resgatar a qualidade de vida. E a autoestima faz parte da qualidade de vida desse paciente. Normalmente o lipedema atinge as duas pernas de maneira igual? Exato. No lipedema a gente tem esse acúmulo simétrico, né, da gordura, principalmente nos membros inferiores. É importante diferenciar a gordura da obesidade, a gordura do sobrepeso, ela não é dolorosa. E no lipedema essa gordura, quando você passa a mão, o paciente tem uma sensibilidade bem grande ali nos membros inferiores. E é o que impacta principalmente a qualidade de vida desse paciente, né? Ele também tem um acúmulo maior de líquido nos membros inferiores, então tem um inchaço e por isso as drenagens linfáticas beneficiam muito esse paciente. Legal. E aí você falou da drenagem linfática, então precisa ser feita com um profissional habilitado para essa finalidade também, porque não é qualquer drenagem linfática. E quantas vezes por semana? Tem limite? Não pode fazer muito? A gente fica com medo às vezes, né, de exagerar, porque pode trazer um conforto tão grande. Sim. A pessoa que gostaria de fazer todo dia. Quando a gente vai começar o tratamento do paciente, a gente especifica isso já naquela consulta. Por que isso é importante? Porque cada paciente vai se beneficiar. De repente ele está numa fase mais crítica, ele vai precisar de 2 vezes por semana fazer uma drenagem linfática. Certo. Às vezes ele está numa situação mais controlada dessa doença, ele vai fazer 1 vez por semana. Então vai depender muito de caso a caso.
O que a gente tem no Instituto, né, lá no consultório, é uma bota pneumática que exerce uma compressão, né, e desde o tornozelo até a região da virilha, ela ajuda muito nossos pacientes a que essa compressão seja feita com a mesma pressão em todos os pontos. Então, acaba sendo um complemento à drenagem linfática manual, né, que contribui e o efeito ele perdura, né? Ele não é só no momento de estar utilizando a bota. Ao longo da semana, o paciente tem uma percepção de melhora, principalmente com a redução do edema dos membros inferiores. E esse é um equipamento médico, então a gente vai até, no seu consultório tem, então a gente vai lá, faz uma sessãozinha ali com a bota, é isso? Exato. Ah, legal. Esse é o mesmo equipamento que usa em cirurgia? Não. Diferente. É diferente. O da cirurgia é uma compressão pneumática para evitar trombose. O que a gente faz? Na cirurgia, a gente orienta, inclusive, nessa avaliação pré-operatória em alguns pacientes, e o paciente bariátrico é esse perfil de paciente, ele vai passar ali 3 horas em cirurgia, e ele é um paciente mais propenso a evento trombótico pela própria obesidade, então a gente normalmente orienta que se utilize durante o ato cirúrgico uma compressão pneumática. Isso é uma profilaxia mecânica que a gente faz, onde você faz um estímulo à circulação venosa, ou seja, que aquele sangue flua da perna de volta para o coração, por uma ação de compressão pneumática, já que o paciente está dormindo, por uma anestesia geral naquele momento. Então, é um benefício grande a utilização para prevenir eventos trombóticos em cirurgias, principalmente cirurgias de grande porte. Legal. Pode ser que seja necessário tomar medicamento, como aquelas injeções, que tem até um nome famoso, né? Acho que Sim. Começa com C, o nome comercial, mas acho que é heparina, né? Enoxaparina. A enoxaparina, né, ela é uma medicação que a gente usa como profilaxia medicamentosa, né? Então, a gente fala profilaxia química e a profilaxia mecânica. Perfeito. Cada paciente tem a sua indicação. No ato cirúrgico, se a gente usar a enoxaparina no momento da cirurgia, o paciente vai ter hemorragia, vai ter sangramento, porque afina muito o sangue. Então, nesse paciente, no ato cirúrgico, ele não pode utilizar. Então, a gente faz a compressão pneumática para exercer essa profilaxia. E aí, no segundo momento, 12 horas após a cirurgia, a gente orienta a utilização da enoxaparina, que é essa injeçãozinha para afinar o sangue e evitar a trombose. Orienta a deambulação precoce, o uso de meia de compressão elástica para prevenir trombose. Então, tem uma série de orientações. Mas o enoxaparina, no ato cirúrgico, não dá para usar, não usa depois. Legal. E para fazer esse acompanhamento, então, para quem está tratando, deu certo, está na fase da manutenção já, está vivendo muito bem, mudou os hábitos de vida, fazendo um tratamento clínico, né? Não foi indicada a cirurgia para esse caso. Você quer ver seu paciente, ou a sua paciente, que é mais comum em mulher, né? A cada quanto tempo? Isso é uma ótima pergunta, porque os pacientes às vezes ficam meio perdidos em relação a como deve ser o meu acompanhamento. Esse paciente está numa fase aguda, numa fase crítica, que me procurou porque está descompensado, a gente vai ter que ter um acompanhamento mais próximo. Então, normalmente, lá no Instituto, a gente tem um protocolo que vai durar aí, pelo menos 4 semanas, onde ele vai perder peso, ele vai seguir um acompanhamento com drenagem linfática na própria clínica, ele vai ter um acompanhamento nutricional com um nutrólogo para perder peso e ter uma dieta mais compatível, né, ou menos inflamatória, orientado por um especialista. Depois de 4 semanas, você tirou esse paciente já da fase mais crítica e ele vai para a fase de manutenção. Aí, pelo menos uma vez por mês, ele passa no consultório para a gente ter esse segmento. Quando termina o protocolo, o paciente já está estabilizado, que foi o motivo dessa pergunta. Né? Doutor, estou com uma doença controlada. Pelo menos a cada 6 meses, esse paciente vai em consulta para a gente seguir como é que está indo esse processo. É um paciente que não pode ficar solto. Por quê? Ele tem vários estímulos a descompensar essa questão do lipedema, principalmente relacionados à questão alimentar. Então, determinados alimentos, o paciente ingere, por exemplo, na sexta-feira, eu saio um pouquinho da dieta na sexta. Sábado e domingo já vai ser bem desconfortável, porque vai sentir dor, vai inchar. Então, esse paciente precisa ter um acompanhamento próximo. Adoro te receber aqui, doutor. Vou deixar os contatos. Então, lá no Instagram é @InstitutoMJR, Instituto MJR. Também tem o Instagram do doutor, @dr.moraesjr, dr.moraesjr, e o site institutomjr.com.br. Adoro te receber, volto sempre, doutor. Muito obrigado, Denise. Também é um prazer sempre estar aqui com você. O prazer é nosso. A gente vai para o intervalo. Próximo bloco, o tema é endometriose. Estou te esperando. Até já.
Nós estamos de volta nesse bloco para falar de endometriose, um tema que é sempre muito pedido aqui no Consulta ao Doutor. Então, aproveita a oportunidade para tirar sua dúvida através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Eu tenho prazer de receber o doutor Adolfo Gabriel, que é ginecologista e obstetra. Doutor, que prazer te receber aqui. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. É um prazer estar aqui, ter esse espaço para a gente conseguir conversar sobre endometriose, que é uma doença que tem sido cada vez mais frequentemente diagnosticada, né? E é importante a gente passar esse conhecimento para todo mundo, para começar a entender um pouquinho e acender aquele alerta sobre os sintomas que as pacientes às vezes têm e passam um ano sem descobrir essa doença. A gente voltar algumas décadas, nem precisa tanto, né? Mas o que vinha de vó para a mãe, para a neta, né? Era comum ter muita dor, cólica, uma situação que às vezes já vinha de família, que então, naquele momento ali, ou um pré-menstrual, ou durante o início ali do ciclo, faltava na escola, faltava ao trabalho, uma situação que ficou inviável, né? Então, essa questão da medicina e de chegar mais perto ali da dor da paciente, que de fato, literalmente, a dor, né, da paciente, e de tentar resolver isso. A gente não precisa sentir o desconforto, a dor, não tem que acostumar com uma situação só porque foi passado de geração para geração. A gente passou a questionar isso, né? Exato, ainda bem que começaram a questionar, na verdade, né? Porque antigamente era bem essa questão, faz parte ter dor. E hoje, na verdade, o que a gente tem que disseminar é, ter dor não é normal. Ter dor é sinal de alerta. Você tem que procurar para entender o que está acontecendo. Você tem que diagnosticar e entender. Aquela dor tem alguma origem, não é para ter dor. Então, isso não faz parte de um ciclo menstrual normal. Isso acende o alerta para a gente pensar principalmente na endometriose mesmo. Tá? E até aproveitando e já dando sequência nessa questão, a dor é um dos sintomas, mas para a gente facilitar a questão até diagnóstica mesmo, que é o que eu costumo falar no consultório, e abranger um pouco mais, para a gente facilitar, são os 4 Ds, para a gente falar. Paciente que tem que suspeitar em casa para gerar aquela dúvida e procurar. É aquela paciente que tem dor ela tem dor na menstruação, então ela vai ter cólica, ela tem dor pélvica, então ela também vai ter uma dor fora do ciclo menstrual, não obrigatoriamente só na menstruação. Ela vai ter dor na relação menstrual. Isso pode ser na entradinha, mais lá no fundo, em qualquer posição, em apenas uma ou em quase todas. Dor na relação é um sintoma. E a questão de dificuldade para engravidar, que é a infertilidade. Então, quando a gente põe esses 4 Ds, a gente consegue facilitar a didática para aquela paciente em casa começar a pensar, olha, eu posso ter endometriose porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Precisa ter todos? Não. Mas se você tiver 1 ou 2, já acende aquele alerta que vale você procurar ajuda para poder ser examinada, conversar, expor esses sintomas e aí facilitar o diagnóstico. E aí, como a dor é muito subjetiva e cada mulher tem um limiar de dor diferente, cada ser humano, né? Mas aqui, como a gente está falando de uma doença da mulher, uma situação que acomete a mulher, muitas só se deram conta, ou só se darão conta da endometriose, terão esse diagnóstico no último D, que é da dificuldade de engravidar, né? Exatamente. E, na verdade, é uma coisa complicada, porque a endometriose é uma doença crônica. Então, até você ter o surgimento das lesões propriamente dita e essa paciente ter o diagnóstico fechado, às vezes se passaram 5, 7 anos. Muito tempo. Então, é um tempo prolongado que às vezes ela vai pingando de uma avaliação, uma aqui, vai num pronto-socorro, é medicação e não acha o correto diagnóstico para essa paciente. Então, a gente ter essa questão de conseguir essa avaliação adequada da paciente, entender, porque ela não vai ter que sofrer todo esse tempo. Você consegue diagnosticar antes. E outra parte importante dos sintomas é que nem sempre uma paciente tem uma endometriose extremamente importante para ter sintomas. Às vezes a paciente tem uma endometriose leve, uns achados pequenos, porém ela tem uma sintomatologia importante. Já em alguns casos tem pacientes que têm um limiar de dor mais alto. E quando essa paciente ela vai atrás, ela já tem uma endometriose extremamente avançada e não sente nada. Então não é obrigatória essa correlação entre a quantidade de doença e o sintoma que a paciente tem. Hoje vocês falam bastante de um acometimento abdominal ali quase que completo, lesões em intestino, às vezes estômago, outros órgãos. Já houve o consenso de o que leva à endometriose, o mecanismo que faz com que uma situação que tinha que estar ali dentro do útero seja encontrado também em outras regiões?
Perfeito, excelente pergunta, que é bom para a gente conseguir explicar um pouquinho da endometriose, né? De fato, pensando na origem, o mais antigo que se fala, a mulher ao menstruar, ela também tem um pouquinho de caída do sangue dentro da cavidade e a partir dali se origina a endometriose. Mas se a gente for pensar dessa maneira simplista, toda mulher teria endometriose e não é o que acontece. Então, hoje a gente sabe que tem um somatório de fatores, sendo que uma principal questão da parte genética, uma questão de autoimunidade. Por algum motivo, o corpo daquela paciente, onde a menstruação acaba caindo na cavidade pélvica, ele faz uma vista grossa, ele permite que aquelas célulazinhas se implantem e comecem a se desenvolver ali. E então, essa questão do tecido endometrial, que é a camada interna do útero, se instala fora dele e o corpo permite que essa doença se desenvolva. E aí, a partir dali, ela vai ter as doenças. E até seguindo um pouquinho no que você comentou, é interessante porque ela pode se estabelecer em qualquer local. Então, os locais mais comuns geralmente são na parede posterior atrás do útero, nos ligamentos que dão sustentação para o útero, os ligamentos uterossápios. Você tem acometimento dos ovários, você pode ter acometimento das trompas uterinas, também do intestino e também da bexiga. E tem aquelas pacientes que às vezes falam, olha, eu não tenho queixa pélvica nenhuma, mas eu tenho uma dor na região dos ombros, eu tenho um desconforto aqui. E às vezes é porque ela tem a endometriose no diafragma, ela consegue estabelecer tão alta que os sintomas são diferentes. Então, também tem essa correlação. Então, às vezes, a sintomatologia ela é totalmente diversa porque a doença ela não respeita a anatomia. Ela se instala onde o seu corpo permite que ela se instale. E por isso que é importante você fazer uma investigação adequada para fechar esse diagnóstico. Que investigação é essa? Tem exames para serem feitos? É muito baseado nos sintomas e guiando os exames através desses sintomas que a pessoa apresenta? Como é que faz isso? Exatamente. O diagnóstico, ele na verdade... vamos começar do básico, antes de fechar de fato como que é. A paciente ela precisa ser examinada, então você tem que conversar com ela no consultório para entender quais são os sintomas e a partir dos sintomas você já vai suspeitar que ela possa ter endometriose. O exame físico é essencial, então a depender das lesões, se ela tem acometimento de nódulos, que às vezes eles atravessam e comprometem até a mucosa vaginal, num exame físico de rotina, o especular, você já identifica uma alteração ali. As pacientes também têm espessamentos ou nodulações nesses ligamentos que dão sustentação, ou até mesmo quando você tem um quadro de um ovários que se grudam atrás do útero e se forma, você percebe a alteração no exame de toque vaginal, você às vezes percebe, precisa examinar até com toque retal para fazer esse diagnóstico. Então, você, no consultório, com a consulta bem detalhada, o exame físico, você já praticamente fecha ali a suspeita clínica. Os exames de imagem, eles se somam a isso. Qual é a validade deles, de fato, e pela questão deles facilitarem o seu planejamento cirúrgico se essa paciente for ser tratada dessa forma. Então, você consegue mapear esses focos para você organizar o preparo para essa paciente, organizar a equipe toda que vai estar no momento da cirurgia para você oferecer o melhor tratamento para ela. Mas o diagnóstico mesmo, ele é o que a gente fala que é o diagnóstico histopatológico. É aquela lesão clássica da endometriose, você vai remover, o patologista vai analisar e o diagnóstico é feito pela avaliação do patologista. Então, a gente suspeita de tudo, você tem as lesões clássicas, mas o diagnóstico fechado ele só vem com o anátomo patológico após a cirurgia. Sempre cirúrgico? Nem sempre, tá? Endometrioses leves, quando a gente divide em graus, não precisam necessariamente ser operadas. Tem muitas pacientes que chegam no consultório pensando, eu tenho endometriose, eu vou ter dificuldade para engravidar, eu quero operar. E não é sempre esse o caminho natural. As endometrioses leves, elas podem ser tratadas baseado nos sintomas ou mesmo um tratamento clínico, hormonal, mas a cirurgia ela é reservada de fato para casos que já são um pouco mais avançados. As pacientes que têm uma endometriose, que a gente fala um pouco mais grave, uma endometriose profunda, que isso sim pode comprometer, além da qualidade de vida dela, a questão da fertilidade. Então, cada paciente tem que ser avaliada porque o exame físico com os exames somados de imagem é que vão determinar de fato se ela precisa ou não da cirurgia para melhorar essa qualidade de vida dela. Melhora quando a gente interrompe a menstruação? E aqui pensando que cada vez mais as mulheres pensam em ter filhos mais tarde. Então, Denise, doutor, por que antes ninguém falava tanto de endometriose? A gente tinha um outro cenário, as mulheres engravidavam mais vezes, passavam o tempo, a vida fértil, né? Grávidas e... né? Então, você emendava ali, ficava muito tempo sem menstruar. Estou imaginando que pode fazer sentido isso. E faz, viu, Denise? É bem assim mesmo. Por quê?
Hoje em dia, o que a gente tem? As mulheres começam a menstruar mais cedo, então meninas, na verdade. Às vezes a menstruação começa ali com 9 anos, 10 anos. Antigamente a gente pensava, você chega no consultório para perguntar quando foi a primeira menstruação? 13, 15 anos. Hoje é mais cedo. Hoje ela posterga a maternidade, então a prioridade, às vezes, pela questão de trabalho, formação pessoal, profissional, ou até mesmo familiar, de se estabelecer financeiramente. A maternidade tem ficado cada vez mais tarde, 36, 37, beirando quase os 40 anos. Então, essa exposição hormonal, que é a base da endometriose, que é um estímulo de estrogênio que faz desencadear essa doença, quanto mais tempo de exposição, mais facilidade para ter. Por isso que, na verdade, hoje a gente tem mais diagnóstico. Melhorou, claro, a questão dos exames de imagem, o entendimento dos médicos que avaliam essa parte, então você também consegue diagnosticar melhor. Mas essa questão também do hábito de vida das mulheres mesmo, do estilo de vida atual, contribui também para essa doença. Então, interromper a menstruação também faz sentido aqui para um tratamento. Exatamente, verdade, estava faltando comentar essa parte, porque antigamente a mulher engravidava, nossas avós tinham 5, 6, 8 filhos, elas tratavam endometriose porque elas estavam grávidas, elas não menstruavam, então o tratamento era o bloqueio menstrual que elas já faziam com a gravidez. Então, como parte do tratamento hormonal, é preconizado que você bloqueie a menstruação. E é importante explicar para a paciente que o bloquear a menstruação não faz mal. Não é que ela vai bloquear a menstruação, não vai para fora, vai tudo para dentro, ou ela vai reter isso. É importante ela entender que ela não vai menstruar porque você vai, de maneira hormonal, evitar que esse endométrio, que é a camada interna, se prolifere a ponto de você descamar e menstruar e ter a doença se desenvolvendo, se originando ali. Então, o bloqueio menstrual, ele visa fazer com que essa camadinha interna ela fique sempre fina, sempre sem estímulo. E aí você consegue evitar a endometriose. Trata a endometriose bloqueio hormonal? Não, não trata, tá? Então, você esfria o processo, você consegue diminuir a velocidade de progressão. Porém, você não trata a doença, então você só contribui de uma certa maneira. O tratamento mesmo, ele envolve mais outros fatores. Também, então, nesse bloqueio hormonal, que você deixa de... Vou usar um termo aqui bem popular, você me corrija, por favor. Você deixa de alimentar o que já está ali, mas o que já foi feito, está feito. As aderências, as lesões, elas já estão ali. E a pessoa pode continuar tendo dores e impacto da vida por causa daquelas lesões que já aconteceram. Exatamente. Então, você falou que não trata porque não vai retroceder, mas vai diminuir um pouquinho esse ritmo de avanço. Exatamente. É como eu costumo explicar para as pacientes para tentar ser de uma maneira clara. É como se ela estivesse andando num carro potente e ela foi andar num carrinho 1.0. A velocidade vai ser bem menor, mas ele vai andar. Então, a doença ela não pode você achar que você vai resolver só porque você entrou com bloqueio hormonal. Você esfriou o processo, ela vai continuar progredindo, só que ela vai mais devagar. E, ao mesmo tempo, interromper a menstruação não conserva, não preserva a nossa fertilidade. Então, o tempo está passando. Então, de repente, melhorou sintoma, porque se essa era a queixa, né? Sim. Melhorou sintoma, a pessoa está vivendo melhor, mas o tempo é vida ali, é possibilidade de engravidar, está muito relacionada à nossa idade. Exatamente. A questão de você bloquear a menstruação com a parte hormonal, você garante esse esfriar o processo da endometriose, mas ela pode continuar progredindo a ponto de prejudicar essa fertilidade. Entendi. Então, se por um motivo a paciente tem um comprometimento das trompas ou dos ovários, isso além da questão do tecido, você vai estar gerando uma aderência, uma disformidade anatômica. Então, de outras maneiras que não só pela endometriose, você também gera esse prejuízo da fertilidade. Então, tem toda essa questão. Para somar no tratamento, então, além da questão hormonal, também tem a questão dos sintomas. Você não vai tratar a paciente só pensando no bloqueio. Se ela tem uma cólica intensa, se ela tem um desconforto importante, você tem que abordar essa questão. Então, anti-inflamatórios, analgésicos, isso tudo vão se somar. Claro que também não vai ser um tratamento único, então você tem que fazer isso. Então, o que a gente costuma falar é que o tratamento ele é multifatorial, ele é multidisciplinar. Se você abordar uma única parte, vai dar errado, tá? A cirurgia se vale para aquelas pacientes que têm uma endometriose mais avançada, mas do mesmo motivo. Vamos operar. A paciente ela quer operar, mas ela não quer hormônio. Ela tem receio, ela tem recusa, não quero. Se você operar e essa paciente não fizer um bloqueio hormonal adequado, de 2 a 3 anos ela vai voltar para o seu consultório com novas lesões formadas, porque ela é uma doença crônica, ela vai continuar sendo estimulada. Se hoje ela ainda não tem foco, provavelmente ela vai desenvolver. Então, já tem na literatura bem estabelecido. Se você determina o tratamento para paciente cirúrgico apenas e não consegue deixar claro para ela a importância do tratamento hormonal associado,
ela vai voltar a ter endometriose depois. Então, você não pode abordar de uma única forma. O tratamento hormonal é importante, porque ele esfria todo o processo. O tratamento cirúrgico é importante, você remove aquelas alterações que estão prejudicando a paciente, que estão desencadeando a dor. Só que se você não combinar eles, vai dar tudo errado. E como indicar essa cirurgia? Porque se a queixa ou se o motivo de ter descoberto essa doença foi a dificuldade de engravidar, o teu último D, né, a dificuldade de engravidar, já está no tempo que esse casal gostaria de ter um bebê, descobriu ali, então, a endometriose, que, vou imaginar aqui que o caso é cirúrgico. Perfeito. E o tratamento, então, que você faria desse bloqueio hormonal, o ideal, então, estou imaginando, seria esse casal conseguir engravidar. Seria... Como manejar isso? Porque olha que difícil. Então, você vai ter... Foi pega de surpresa. Você só estava querendo engravidar. Às vezes não tinha nem tanto sintoma, acostumou com o sintoma, mas teve o diagnóstico de endometriose. É cirúrgico. E quer engravidar. E aí? Tem um certo... Está correto esse raciocínio, mas a gente também hoje sabe que pode dar uma devagarzinho, dar uma pesada no freio para você melhorar o microambiente dessa paciente. Por quê? Se você pega uma paciente que está tentando engravidar, ela viu 2, 3 anos, demorou para ir atrás e descobrir que tinha endometriose. Então, vamos partir para uma fertilização direta. Essa paciente vai ter uma taxa de falha aumentada, porque a endometriose ela gera um microambiente inflamatório, tanto fora da cavidade uterina como lá dentro. Então, dentro do líquido da cavidade, você interfere. Então, você interfere em gravidezes espontâneas e também de fertilização. A implantação ela fica alterada, então aumenta a taxa de abortamento. Então, isso tudo prejudica. Então, você ter essa paciente que já está tendo dificuldade, tem uma endometriose, tem comprometimento, você falar para ela, olha, eu sei que você tem o desejo de engravidar, mas espera um pouquinho, vamos resolver os problemas que você tem. Às vezes, dependendo do grau de endometriose, vale você fazer um bloqueio hormonal com algumas medicações até mais fortes que simulam o quadro da menopausa mesmo, de você fazer praticamente zerar a parte hormonal. Só que quando acaba tudo isso daí, ela está, como você diz, zerada, ela está pronta. E aí você não tem mais aqueles efeitos da endometriose atrapalhando essa questão. Então você gera, é como se você tivesse preparado o gramado para ela jogar bola e está bonitinho. Ali você deixou tudo limpo. Se você faz isso e consegue deixar claro para a paciente que faz parte você aguardar um tempinho para que tudo fique bem e ali na frente você vai alcançar o seu objetivo, é a nossa função como médico especialista de endometriose. Se você não deixa claro isso, ou você é muito afoito de querer operar logo, vamos resolver, a paciente ou não vai confiar, ou ela vai gerar dúvida, e aí ela vai ficar pingando de um em um. Quando ela voltar em você, às vezes, para realmente perceber que você estava certo e não soube explicar para ela, já se passaram 2, 3 anos de novo, e aí ela perdeu a chance dela. Já podia estar na fase de já engravidar, podia estar com um no colo, né? e indo para o segundo. Isso, tá. Então nem é tanto tempo essa espera, mas precisa baixar um pouquinho a ansiedade, porque como hoje existe esse costume de deixar a maternidade para depois, é um sonho que vem depois da realização profissional e tudo mais, a gente já está aos 45 do segundo tempo quase, né? Exato, mas a gente não pode atropelar as coisas e também falar para a paciente que ela tem que engravidar porque é a chance dela e acabou. Não é bem assim que funciona. Hoje a gente sabe que dá para você engravidar mais tarde, todo o suporte que é oferecido hoje é muito melhor, mas que faz parte, se ela precisar segurar um pouquinho em razão de tratar a vida dela, você aumenta as chances, você vai conseguir deixar ela mais preparada. Isso também diminui a angústia daquela frustração da paciente não fazer nada e tentar engravidar logo e não consegue, e aí uma perda, 2, ou não tem perdas porque também nem consegue engravidar. Então, é todo um conjunto que você tem que trabalhar bem com a paciente para ela entender qual é a proposta que está tendo para o objetivo que ela quer ali na frente. São etapas. Se você tentar pular elas, alguma coisinha não vai ficar certo. Mudança no fluxo menstrual pode ser uma pista de endometriose? Pode, tá? A gente não considera como clássico a endometriose mudar o fluxo, mas você tem alguma condição que é a endometriose no músculo do útero, que é a adenomiose. Essa é uma condição que eu costumo falar para as pacientes, é como se o útero fosse uma esponja da pia, que você vai enchendo ela de água, ela não muda de tamanho. Quando você aperta, sai um monte de água. Ele fica exatamente assim, ele tende a ficar um pouquinho maior de tamanho amolecido. Isso faz com que o fluxo fique aumentado. Então, a endometriose, quando acomete o músculo do útero, ela faz essa mudança na característica. Então, a paciente ela tende a sangrar mais dias, sangrar mais volume e no exame físico você suspeita, tanto por essa questão de você ter o útero um pouquinho aumentado, como a consistência dele mais amolecida um pouquinho. Então, ela pode ter essa variação, não para a endometriose propriamente dito, mas para a endometriose do músculo do útero, que é a adenomiose.
No caso de cirurgia, né? Então, quando o tratamento é cirúrgico, não é incomum a gente ver uma cirurgia multiespecialidade também. Não, né? não. É bem comum, aliás, ver que Na tem verdade. sempre cirurgiões de outras especialidades ali, não está só o ginecologista. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Isso depende do grau da cirurgia, claro, mas, de fato, as endometrioses mais avançadas, elas necessitam dessa abordagem multidisciplinar. Muitas vezes, você tendo comprometimento do intestino, você vai ter uma equipe de cirurgia geral em conjunto com você. Se o comprometimento for na bexiga, em geral, também vai ter uma equipe de urologia. Tem alguns casos de endometriose até mais avançados, que comprometem até a raiz nervosa. Então, você vai ter implantação próximo de nervos que são essenciais, que você não pode simplesmente seccionar, tirou e falar, resolver a endometriose, e a paciente vai sair com complicação. Uma incontinência fecal, uma incontinência urinária ou até mesmo uma retenção que ela não consegue. Então, é importante, por isso, o rastreio no consultório com os exames para você fechar, de fato, qual que é o mapeamento da doença, planejamento cirúrgico e a equipe que vai estar integrada ali no caso. Isso é extremamente importante. Não são para todas, não é necessário, tudo em geral, nas endometrioses, a equipe de ginecologia resolve todo o problema, porém, quando você tem esse caso, é importante, na verdade, também que a equipe de ginecologia que está cuidando dessa paciente, ela entenda, olha, aqui é o meu limite, eu preciso de alguém que vai me ajudar. Não é porque eu não sou capaz, porém, é porque para o seu tratamento ser melhor, claro, é importante que você tenha essa equipe cuidando de você. Muito legal. E quais são as modalidades da cirurgia? Hoje a gente fala cada vez menos de cirurgias abertas, né? Mas que também na falta de outros equipamentos é o que salva a vida das pessoas, a gente sabe disso. Queria que você falasse um pouquinho quais são as modalidades. Hoje a gente fala até de cirurgia robótica, não sei se tem a cirurgia robótica para endometriose. E quando eu falo da cirurgia robótica, também eu gosto de falar que eu entendo, não é todo hospital que tem o robô e não é todo profissional que opere o robô, né? Que consiga fazer ali através do robô. E tudo bem. O importante é ter uma cirurgia bem feita, bem executada ali, uma pessoa que de fato entenda, né? Perfeito. Para endometriose mesmo, a gente evita de fazer a cirurgia convencional. Você não tem um campo cirúrgico adequado, a sua visualização não é adequada, então você acaba oferecendo um tratamento insatisfatório para o paciente. Você vai deixar foco para trás, você vai ter, esteticamente, a paciente não vai gostar. Então, assim, não deve ser indicado. Escondido, né? Não é o que você abre e vê primeiro, é isso, né? Exato. E na verdade, você tem os focos que ficam geralmente para trás do útero. Tá. Já atrapalha a visualização anatômica. Tá bom. Além da questão de você estar olho nu enxergando os focos. Quando você está com a laparoscopia, que de fato é a cirurgia mais indicada, você entra com a câmera, você amplia esses focos. Então, você tem eles com mais detalhe e definição e ampliados, para você conseguir, de fato, remover todos esses focos. Com laparoscopia, então, são alguns furinhos que são feitos no abdômen. Exatamente. Através de uma incisão no umbigo e 3 cortezinhos pequenos. Tá bom. Qual que é a diferença entre robótica e a laparoscopia, de fato? É um treinamento específico para robótica, então, geralmente, quem faz robótica faz a laparoscopia, mas nem todo mundo que faz a laparoscopia faz a cirurgia robótica. O diferencial mesmo reside quase mais assim na parte estética. Os cortes da robótica, eles são um pouquinho mais elevados para você ter uma mobilidade pela questão do robô. Então, às vezes, esteticamente, as pacientes às vezes podem não gostar muito. E a gente acaba reservando mesmo. Quem se beneficia muito com a cirurgia robótica são os cirurgiões gástricos, aparelho superior, então quando você vai mexer em abdômen superior, ou cirurgias pélvicas de maior porte, como cirurgias oncológicas, que você consegue ter um campo adequado, bacana. Para cirurgias benignas, endometriose, esterectomia, às vezes o tempo todo que você tem de preparação para a instalação do robô para começar a cirurgia, uma equipe habilitada, profissional experiente, às vezes já está acabando a cirurgia. Então, também essa é a vantagem da laparoscopia, porque você consegue deixar esteticamente os cortezinhos mais escondidos, além dessa questão também do tempo que profissionais habilitados conseguem resolver com uma maneira mais rápida. Então, tem indicação, até para o tipo da cirurgia, né? O que vai ser utilizado, tem a melhor indicação. Né? Pode ser que se tiver um acometimento aí diferente, você vai se beneficiar mais de um jeito ou de outro. Muito legal. O preparo para essa cirurgia, doutor, e normalmente qual é a anestesia que é feita? Porque sempre tem dúvida, né? Falou de cirurgia, a gente quer saber... A pulguinha atrás da orelha começa a pulsar. Então, acho que eu até vou falar legal de tudo um pouquinho para começar. Desde o a gente fechou o diagnóstico, você definiu qual é o planejamento cirúrgico. Se a paciente ela tem qualquer acometimento que se aproxima do canal intestinal, então próximo do intestino ou do ânus,
É importante sempre você complementar com uma investigação para entender o comprometimento de fato, se tem ou não. E, em geral, você faz um preparo intestinal. Essa paciente, é chato esse preparo com as medicações, mas é importante porque também o exame não é 100% correto. Então, se às vezes o exame fala que não tem comprometimento e tem, se você não fez um preparo intestinal, você não consegue fazer uma abordagem adequada. Então, é melhor você sempre pecar para mais e entrar em campo cirúrgico para resolver o problema do que não se preparar por completo. Porque uma vez que você está ali, mesmo que o exame não demonstrou e você, na execução, enxerga, problema, você consegue abordar. Você vai resolver. Entendi. Não existe, você tem que deixar isso claro para a paciente, porque não existe você chegar para ela depois, ó, eu fiz tudo isso, mas isso aqui não descreveu antes, eu não fiz e não foi. Você tem que resolver os problemas. Então, o preparo, geralmente, você consiste com uma dieta mais leve, um pouquinho, medicações que vão ajudar a diminuir a distensão intestinal para poder facilitar todo o preparo da cirurgia, até a questão também da paciente não ter desconforto logo no pós-operatório imediato. Durante a cirurgia, tem todos os cuidados com questão de profilaxia de trombose, com as questões das medicações que é feita no momento da anestesia para poder diminuir o risco de náuseas e vômitos no pós-operatório, além da dor que a paciente vai ter. Quanto à anestesia mesmo, é relativa ao tamanho da cirurgia. Se você tem uma endometriose mais superficial, uma endometriose mais leve, que a paciente ela quis operar, e o desejo da paciente é o que vai valer, nem sempre é a questão de, olha, não tem que operar, às vezes uma anestesia geral basta. Então, a paciente toma um remédio na veia, ela já não vai sentir mais nada, a anestesia geral resolve. Quando a cirurgia é um pouco maior, ou às vezes vão ter mais equipes, aí geralmente se beneficia das duas. A raquianestesia, que é aquela picadinha nas costas, junto com a anestesia geral, conforto da paciente nesse pós-operatório. E é legal também falar, a cirurgia em geral a paciente faz, no dia seguinte, se é uma cirurgia só da ginecologia, ela está de alta, ela vai para casa. Quando tem outras equipes, às vezes essa internação pode se prolongar um pouquinho de 3 a 5 dias. Mas o pós-operatório, em geral, não muda tanto. Em geral, você tem uma recuperação leve nos primeiros 15 dias, que eu falo para as pacientes, é importante uma recuperação ativa. Se a paciente ela sente dor, ela quer ficar deitada. Ela fica deitada, o intestino distende, ela fica com dor, ela fala, vou ficar deitada. E ela não sai desse ciclo vicioso. Então, sentiu uma pontada, sentiu um desconforto, ela tem que dar aquela estaladinha na cabeça, falar, eu vou caminhar, vou estimular um pouquinho, o intestino vai funcionar, a dor vai passar, a recuperação vai ser muito mais tranquila. Ótimo. Doutora, adorei te receber. Está convidada a voltar, venha sempre. Muito obrigado. Vou deixar o contato aqui do doutor. Lá no Instagram é @dr.adolfogabriel, dr.adolfogabriel. Os telefones são 11 948 28 8240 e 11 35585395. O e-mail que o doutor disponibiliza é adolfocirurgia@doutoradolfogabriel.com.br, do jeitinho que está escrito na sua tela. Doutor, volte sempre. Obrigada por esclarecer nossas dúvidas. Eu que agradeço, fico aberto aí, espero que em breve a gente esteja se encontrando de novo. Com certeza, vamos falar mais dessa área da saúde da mulher, que é tão importante, né? A mulher que cuida da saúde da família, né? Então, se a gente está bem, a gente cuida melhor. Se possível, que a gente consiga disseminar esse conhecimento, de pouquinho em pouquinho, com todos os assuntos que a gente tem, que a gente espalhe essa informação para todo mundo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Sempre. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, como preparar os jovens para o mercado de trabalho. Estou te esperando. Até já. Mas já começa o nosso bate-papo com o Rogério Bertucci. Ele é Master Coach e gestor pessoal para falar da preparação dos jovens para o mercado de trabalho. Rogério, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Eu que agradeço o convite. Olha, esse papo da preparação do jovem para o mercado de trabalho sempre rende muito. Se a gente voltar muitas décadas aí, sempre há uma preocupação desse preparo, né? O início da carreira, desde pensar na carreira, falando da faculdade que vai cursar ou do início no mercado de trabalho, independente da graduação. Mas parece que para a geração jovem de hoje, os que estão iniciando no mercado de trabalho hoje, não está fácil, porque eles parece que vivem num mundo totalmente diferente, então difícil de serem subordinados ali, né? Então, tem regras, né? Se você é contratado numa empresa, você tem que seguir regras. Com a pandemia, houve uma mudança de
presencial, home office, então trabalhar de casa, e o híbrido, né? Então, às vezes vai para a empresa, às vezes fica em casa. Eu já ouvi de tudo dos jovens. A empresa pediu para voltar presencial. Então, tô largando esse trabalho agora, porque eu quero contrato que seja 100% em casa. Coisa que a gente não fazia, né? As outras gerações mais velhas, a gente não pensa dessa forma, né? Há um carinho muito grande dos mais velhos de estar na empresa, permanecer na mesma empresa, muitos anos. As gerações mais novas, não. Eles não esquentam a cadeira. A hora que mudou uma coisa, não gostou, ou... eles vão embora, eles vão pingando de trabalho em trabalho. Que antigamente era visto com maus olhos, hoje nem tanto. Queria que você começasse por aí. A geração está mais difícil mesmo de entrar no mercado de trabalho, de aceitar as condições do mercado de trabalho? Sim. O que acontece é que existe uma mudança de cultura muito grande nessa nova geração, que é conhecida como geração Z, né? São os jovens que nasceram a partir de mais ou menos ali 1995. Até então, o que os nossos avós ensinaram os nossos pais? Que existia uma fórmula mágica do sucesso relacionada à carreira e à vida. Como que era essa fórmula mágica? Você faz o ensino colegial, entra na faculdade, se forma, se casa, compra uma casa e vive feliz para sempre. Com a mudança da tecnologia, né, quando a gente olha um pouquinho da história, há 100 anos atrás, a população mundial ela não chegava a 2 bilhões de habitantes, né? E hoje são mais de 8 bilhões. Há 30 anos atrás, o que o presidente dos Estados Unidos não tinha num celular, hoje um jovem tem de informação. Então, toda essa mudança que vem acontecendo nas gerações trouxe esse novo perfil de ser humano, que é justamente a geração Z. Esse jovem que ele está chegando no mercado de trabalho e ele, muitas vezes, ele não foi preparado da forma correta. É isso que está acontecendo, né? É uma preparação antes dele entrar no mercado de trabalho. Desde a criação, né? Então, é uma geração que tem pais mais ausentes, né? Isso. Cujos pais, são pai e mãe, provavelmente trabalham fora, né? Então, há uma questão até de permissividade, é uma geração que vem vindo aí para não ter irmãos, então de serem filhos únicos ou de terem menos do que o habitual ali da família, uma coisa que já vinha de geração para geração. Tudo isso, então, desde a criação... Justamente. Desde a infância, isso tem um impacto. Então, hoje, quando a gente pensa na criação e educação dos filhos, a gente tem que pensar que é um caminhar e uma evolução que a gente vai entregá-los para o mercado de trabalho. Isso mesmo, né? Quando a gente olha um pouquinho a formação da psique do ser humano, ela acontece principalmente da segunda semana de vida na barriga da mamãe até os 7 anos. E o que acontece? Hoje, a maioria dessa geração, eles não foram preparados para lidar com a frustração. Então, o que a gente vê ainda nos dias de hoje, né? A criança, ela chora e ela vence a mamãe, ela vence o papai pelo cansaço. O que essa criança vai fazer quando ela for ingressar no mercado de trabalho? Ela vai fazer a mesma coisa. Ela quer algo, o gestor fala que não, que tem ali uma regra que tem que ser cumprida, ele vai ficar frustrado e ele fica saltando de empresa para empresa. O mercado hoje, ele está aquecido e existe muita oportunidade para os jovens. O que acontece é que esse jovem, ele não foi preparado, né? O que a gente chama de soft skills, né? Que é uma preparação base, como, por exemplo, ele entender o que é a responsabilidade. Então, por exemplo, Denise, o jovem está em casa, ele cumpre o horário de ir para a escola, né? Ele dobra a cama dele, por exemplo, ele faz as tarefas. O que esse jovem está sendo alimentado diariamente, né? O que ele assiste, como que ele se posiciona, quem são as pessoas que esse jovem se relaciona. Quando ele vai para o mercado de trabalho, ele não teve esse preparo. Então, o que acaba acontecendo? Ele não consegue se relacionar com outras pessoas que têm opiniões diferentes, ele não consegue liderar, porque em todo momento a gente vai estar liderando, e não consegue também ser liderado, né? Então, essa geração, ela vive numa superficialidade muito grande. Qualquer motivo é motivo para separar. E talvez essa separação, essa desistência muito rápida, ele aprendeu dentro de casa. Porque alguém pode dizer assim, mas é porque meu filho... E os pais, às vezes, querem encontrar desculpas e, na verdade, a gente tem que trabalhar, né? Então, tenho aqui o Rogério, que é Master Coach e gestor pessoal, que pode já desde cedo trabalhar para melhorar a visão e a carreira dessa pessoa que está ingressando, desse iniciante aí no mercado de trabalho. Alguém pode dizer assim, mas é que meu filho nasceu para ser líder.
Não, só é um bom líder quem sabe ser liderado também, né? Então, para você saber ser líder, você tem que saber estar naquela posição ali que você está liderando. E eu vou além. De acordo com a área que você domina, que você escolheu, para você ser um bom líder, você tem que saber fazer, executar cada uma das funções que você está liderando ali. Então, você tem que ter propriedade do que você está falando, né? Justamente. O jovem, ele ingressa no mercado de trabalho e muitas vezes ele fala assim, eu quero ser gerente. E ele mal começou, ele não tem, às vezes, 6 meses que ele já está trabalhando, né? E a liderança, a pessoa, ela pode ter já esse instinto de líder? Com certeza. Mas mesmo que ela não tenha, ela pode desenvolver. Legal. Mas como que é essa liderança, né? Será que ele vai ser um gestor que ele vai querer mandar ou ele vai efetivamente gerir? Porque a liderança, na verdade, é servir, né? É servir o próximo. E é isso que muitos jovens também não conseguem entender. Muito legal. Dá para investir, então, é difícil quem busque tão jovem ou está aumentando quem busque o trabalho do coach, do gestor pessoal, nesse início da carreira, ou é mais fácil, depois de ter dado já muita cabeçada, né, a pessoa buscar, ou os pais virem que há necessidade, né? Então, acabou de ingressar, não fica em trabalho nenhum, não passa a dar experiência. O problema não está nas empresas que você está tentando, né? Com certeza o problema está na pessoa, né? Justamente, acho que a gente criando assim um roteiro, como que eu vou chegar no mercado de trabalho e ter sucesso? A primeira coisa antes é eu ser um ser humano de sucesso. Eu aprender que a frustração ela vai fazer parte do meu dia a dia, né? Quando a gente olha os principais bilionários do mundo, eles já quebraram várias vezes, né? E aí o que acontece? O jovem, né, e talvez não é só o jovem, na primeira frustração, ele troca o relacionamento, ele corta a amizade com um coleguinha, ele deixa de fazer uma prova na escola. Então, vai chegar no mercado de trabalho, ele vai ter problema. Então, antes dele chegar no mercado de trabalho, se o pai e a mãe conseguir explicar para ele que existem regras na sociedade e que ele vai ter que assumir uma coisa chamada responsabilidade, o que vai acontecer? Ele vai chegar já com essa ideia de que eu vou ter que seguir regras, eu vou ter que saber liderar e vou ter que saber também ser liderado. E a empresa, ela existe para dar lucro, né? Então, a pergunta que esse jovem tem que se fazer é o que eu estou oferecendo para essa empresa? Por mais que ele possa chegar como estagiário, como trainee, ele vai ter que entregar um resultado. É importante ele ter clareza disso, né? E muitas vezes, na própria casa, ele tem uma visão distorcida de que, por exemplo, a empresa ela só existe para sugar das pessoas que não pode. Então, esse ensinamento cultural começa dentro de casa. Muito legal. E às vezes você tem um exemplo positivo dentro de casa, mas às vezes, infelizmente, você tem um exemplo negativo, né? Então, pessoas que têm uma estabilidade ali dentro do emprego, trabalham muitos anos na mesma empresa, mas não pensam em como o trabalho deles pode melhorar aquela empresa, que é esse pensamento que você falou, né? Então, eu contribuo, eu faço parte, o vestir a camisa, né? Então, pensamentos que eu acredito que sejam muito positivos para esse jovem de ter, né? Agora, você falou então que o ideal é preparar esse jovem. E na entrevista de emprego? Porque as empresas também mudaram muito, né? Então, a gente sabe hoje que até o linguajar, a vestimenta, né? Então, tem empresa que tem dress code, que você precisa estar lá nos padrões. Tem empresa que é mais flexível, mas tudo tem um limite também, né? E por mais que as empresas e quem recruta e quem vai entrevistar também seja mais maleável, não dá para ir de qualquer jeito numa entrevista de emprego. A gente só tem uma chance de criar uma primeira boa impressão, né? Parece um grande clichê mas faz muito sentido até hoje, né? Na verdade, o que é muito importante? O jovem, ele aprender que a identidade dele para o mundo começa a partir do momento que ele está em algum lugar, né? Então, qual que é a foto que esse jovem tem no WhatsApp, por exemplo? O que esse jovem está postando no WhatsApp, nas redes sociais dele, né? O que ele está compartilhando? Hoje as empresas, elas olham tudo isso, é muito importante, né? E principalmente para os jovens, a partir dos 18 anos, muitos não têm ainda um perfil no LinkedIn, que é uma rede social exclusiva para o mercado de trabalho e é muito relevante, é muito importante. Então, é importante esse jovem entender que a maneira como o papai, mamãe, os avós
agiram até um determinado momento, funcionou. Mas a partir de agora, as empresas elas buscam algo a mais nos colaboradores, né? Por quê? Porque a tecnologia vem avançando, vem crescendo, o comportamento dos clientes muda muito. Então, acho que uma palavra que é legal deixar aqui para os jovens é adaptabilidade. Né? Então, hoje você vem para trabalhar na área comercial, daqui a pouco você pode ser convidado para trabalhar, por exemplo, na área financeira. E quando a gente pensa num jovem, a gente pensa que eles são super adaptáveis. Pode ser que essa geração não seja tanto também, né? Sim. O que eu costumo argumentar sobre o jovem nesse sentido, Denise? Quando ele está ingressando no mercado de trabalho, existem competências que a gente chama de soft skills, que é muito importante ele entender e ele aprender a lidar com elas. Como, por exemplo, o trabalho em equipe, trabalhar sob pressão, lidar com metas, saber dar e receber feedback. Eu acho que essa é a base, né? Hoje as empresas, no geral, seja o jovem ou um profissional já sênior, o que acontece? Elas contratam pela competência técnica, que é hard skill, e ela demite pela competência comportamental. Então, ele entender primeiro quem ele é muito importante. E falando um pouquinho da entrevista, o que é muito interessante? É esse jovem ele se preparar antes dele distribuir o currículo dele no mercado, né? Então, ele faz um bom currículo e aí, quando ele for para o mercado buscar essa empresa, ele primeiro entender que tipo de empresa que eu quero trabalhar, né? Quais são os horários que eu estou disposto a trabalhar? O que eu vou poder oferecer para essas empresas, por exemplo, né? Tem jovem que não quer pegar no pesado, mas o que ele tem para oferecer para a empresa vai justificar contratar ele para fazer o que lá? Então, existem algumas premissas básicas junto com as soft skills, como, por exemplo, ele saber trabalhar com Windows, com Excel, né? O inglês, que é muito importante. Então, o que a gente percebe muito hoje? O jovem, ele chega, ele quer um cargo de liderança, ele quer ganhar um valor alto de salário e ele não está muito preocupado com quanto ele está oferecendo, né? É por isso que é importante ficar claro que existe trabalho e existe um emprego. A era do emprego, ela acabou. O que existe agora nas organizações é trabalho, né? Se você fazer no mínimo o que você paga para fazer, com certeza você vai se manter no mercado de trabalho. Mas se você quiser se sobressair, liderar, crescer e construir uma carreira, você no mínimo vai ter que fazer mais do que você é pago para fazer. Muito legal. É uma mudança mesmo de pensamento, né? Para muita gente vai precisar mudar, vai precisar quebrar esse ciclo que está dentro de casa, às vezes, né? Sim. Às vezes a família encara o trabalho ali como emprego, só esperando o dia do pagamento, né? Então só está feliz só no dia do pagamento, tá só indo na obrigação. Quando na verdade desde a infância e porque hoje as famílias estão mais fora de casa, a gente tem que dizer para os nossos filhos e para as crianças que a gente está indo trabalhar também porque a gente gosta do que a gente faz. Essa realização, essa satisfação pessoal também, né? Existe uma realização profissional, mas precisa existir uma satisfação pessoal nessa produtividade, né? Então, tem muito jovem que não encontra motivo para essa produtividade. Eles estão super satisfeitos em não serem, muitas vezes, produtivos, né? Então, acaba se acomodando, né? É impossível você ter sucesso fazendo algo que você não ama de paixão. E o que o jovem tem que ter muito cuidado hoje? Com essa mudança na tecnologia, nos avanços, muitas vezes ele pode começar uma faculdade, por exemplo, de engenharia de informática, com 2, 3 anos, o que ele aprendeu no primeiro ano ficou obsoleto, né? O que alguns professores que são amigos, eles têm comentado, que estão levando os jovens que trabalham na área de TI para dentro das startups. Porque o jovem está se formando depois de 4, 5 anos, e o que ele se formou já ficou obsoleto. Então, é muito importante esse jovem, Denise, ele entender o que ele quer fazer no longo prazo, mas sabendo que, devido à adaptabilidade, talvez daqui 5 anos ou 10 anos, aquilo que ele estudou talvez nem vai existir mais. Vai continuar. Precisa daquela graduação. Sim. Mas você vai precisar continuar correndo atrás ali, se atualizando. Ainda mais quando você falou da tecnologia da informação, a maioria das certificações é internacional até, Sim. né? Então, olha só, para o jovem que gosta muito de poder estar em qualquer lugar, né? Dá para trabalhar em qualquer lugar do mundo, porque a linguagem é a mesma, né? Então, isso é muito legal. Agora, qual o seu parecer, para a gente caminhar para o final do bate-papo, sobre essa mudança de trabalho? Então, tá nessa empresa, voltou presencial, não quero mais. Esse aqui, não gostei desse chefe. Dessa mudança que às vezes é assim, de meses,
não completa nem um ano para você ter o direito adquirido ali de férias e você poder pensar um pouquinho o que você quer fazer. Como é isso? Como é visto hoje? Na minha época isso era péssimo, né? Então, ficar pingando de um lugar no outro era ruim pro profissional. Sim, hoje o mercado de trabalho, Denise, ele busca profissionais que trabalharam em várias empresas justamente para trazer experiências diferentes. Mas trabalhar em várias empresas não é 6 meses, 1 ano. Né? Um tempo legal seria ali 2, 3, talvez até 4 anos. Né? Com relação a trabalhar híbrido, presencial ou home office, depois do Covid, ali 2022 até o ano passado, estava muito confortável o home office. Mas o que algumas empresas têm percebido? A baixa de produtividade e resultado. Então, tem várias empresas de médio e grande porte que está trazendo de novo os profissionais no geral para trabalhar no presencial. Né? O que eu acho muito importante? Esse jovem, esse profissional, ele se conectar e entender qual que é a cultura da empresa que ele trabalha. Né? Porque tudo é uma questão de cultura. Né? Muitas vezes, esse jovem ele ouviu em casa, olha, eu trabalhei 30 anos na mesma empresa, do pai ou do avô falando. Hoje isso não vai funcionar mais. Assim como não vai funcionar, esse jovem, ele chegar numa empresa, porque ele foi contratado para trabalhar home office, e essa empresa fala assim, não, agora, a partir de agora você vai ter que vir no presencial. E aí, eu vou abandonar? Né? O que eu vou ganhar e o que eu vou perder com isso? Né? Então, ele tem que saber equilibrar um pouquinho mais esse ecossistema justamente para ele conseguir construir uma carreira de sucesso. Legal. E muito dos soft skills que você falou também estão nessa questão da cultura da empresa, né? Então, a empresa que valoriza muito essa questão do relacionamento, não é a mesma coisa trabalhar de casa, por mais que você possa se comunicar ali através do sistema, né, com os outros, os pares ali, né, no trabalho, não é a mesma coisa do que você está no lugar, né, e também isso do trabalho à distância faz com que vá se perdendo aquele encontro com o colega, o café, a hora do almoço, né? Então, é muito confortável trabalhar de casa, com certeza, mas para algumas empresas isso não vai mais fazer sentido. Ter essa possibilidade é ótimo. De repente, num momento, você não precisa faltar. Você pode trabalhar de casa, né? De repente não está 100%. Trabalho híbrido, né? Híbrido, isso. Então, trazer para o bem e pensando, não é para o teu bem, é para a empresa. Precisa dar lucro para a empresa. A gente é uma ferramenta importante, mas a gente tem que encontrar o positivo daquilo que nos é apresentado, né? A gente faz parte de um ecossistema muito maior, né? A nossa casa é um ecossistema, a empresa é um ecossistema, a sociedade como um todo é um outro ecossistema. O que é importante esse jovem ele entender? Onde ele quer chegar, né? Fica também uma outra dica. Muitas pessoas, eles começam uma carreira, mas sem saber onde efetivamente quer chegar, né? Profissão é uma coisa. Eu posso, por exemplo, ser formado em advogado e trabalhar com previdência, trabalhar com litigioso, existem várias possibilidades, né? Dentro da profissão que eu quero seguir, onde eu quero chegar? Porque existe uma jornada que esse profissional vai ter que fazer, Denise. E é muito importante ficar claro para ele o seguinte, com quem que ele se relaciona hoje no habitat natural dele, né? Os amigos, que tipo de filme, de conteúdo ele está ingerindo. Porque é muito fácil de entender se esse profissional vai ter sucesso ou não. É só ele falar quem são as pessoas com quem ele se relaciona, né? O Tim Harvard, que escreveu Os Segredos da Mente Milionária, ele fala muito sobre isso. Que é muito fácil entender se alguém vai ser milionário ou não. É só falar quem são de 5 às 10 pessoas que essa pessoa mais se conecta. Então é muito importante o jovem profissional, ele ter como base pessoas que tiveram sucesso naquela carreira que ele quer trilhar, né? E não existe o profissional bom e o ser humano ruim, porque na verdade são papéis que como ser humano nós temos. O papel de filho, o papel de filha, de esposo, de esposa, assim como também o papel de profissional. É impossível ser um profissional de sucesso, sendo que antes eu não sou um ser humano de sucesso. Adorei. Você volta? Com certeza. Tem mais, que nosso tempo já acabou, mas está convidado a voltar. Tem muito para a gente falar da área que você consegue nos ajudar. No Instagram, @bertucci_rogério, @bertucci_rogério. E o telefone WhatsApp é 11 963 80 7679. Obrigada, Rogério. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Fique com Deus. A gente se vê amanhã. Tchau.